Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala é o evangelista José Felipe. Nessa noite eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para a sua vida. O texto a qual nessa noite iremos ler se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, do seu verso 16, que vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, a perícope a qual nós acabamos de expor aqui nessa noite se trata de uma ação de Deus, um plano de Deus, o plano da redenção, a qual a humanidade carecia. Sabemos que após o pecado de Adão, toda a humanidade consigo pecou e todos nós éramos destituídos da glória de Deus. Sabemos na epístola de Paulo à igreja de Roma, Paulo escreve dizendo que todos nós éramos destituídos da glória de Deus. Nós vemos aqui dentro do texto que Jesus está realizando sinais, maravilhas. Jesus ele veio cumprir o propósito de Deus sobre essa terra, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura, restaurando a vida de pessoas, se cumprindo assim, sabe, a profecia do profeta Isaías no capítulo 53, que dizia que ele viria e traria sobre nós a remissão dos nossos pecados, a opressão vinda dos demônios, trazendo libertação aos cativos e trazendo sobre nós um tempo de refrigério. Nós encontramos dentro do texto algumas coisas a qual nesta noite iremos expor ao coração dos irmãos. Sabemos que Nicodemos, um grande religioso naqueles dias, um grande líder dentro do contexto judaico, vemos que eles têm uma visão acerca de Jesus, e a visão que os fariseus tinham acerca de Jesus era uma visão meio que obscura, pois eles não aceitavam a mensagem a qual Jesus estava pregando. Jesus, ele trazia sobre a vida dos enfermos cura. Jesus andou com as prostitutas, Jesus andou com os roubadores, Jesus andou com os cobradores de impostos, os publicanos, e isso para os judeus, andar com pessoas até mesmo que tinham problemas de deficiências, era conhecido para o judaísmo como pessoas pecadoras. Se lembramos no livro de João, capítulo 9, quando Jesus vai curar aquele cego de nascença, a gente vemos que eles perguntam a Jesus dizendo assim: quem pecou, ele ou seus pais? Então os judeus, principalmente a liturgia da liderança, eles não aceitavam a mensagem de Jesus, pois Jesus ele veio trazer remissão de nossos pecados. Sabemos que nenhum de nós conseguiríamos se salvar por si próprio. Já os judeus, principalmente a liderança daqueles dias, eles tinham uma mensagem dizendo que eles eram o povo escolhido, a nação eleita, e eles não precisavam de salvação. Eles estavam esperando acerca de um Messias que viria e traria sobre eles a libertação da opressão de Roma. Mas nós vemos que Jesus ele vem cumprindo as profecias que foram liberadas pelos profetas, mas Jesus vem trazer salvação para aquele que estava perdido, assim como toda a geração. Nós vemos que Nicodemos vai ter com Jesus à noite, e Jesus vai explicar para Nicodemos as coisas do reino de Deus, e Nicodemos não consegue entender, porque Nicodemos está preso numa mensagem terrena, Nicodemos está preso diante de uma religiosidade, de um apontamento, de um julgamento precipitado. Sabemos que para os judeus eles não precisavam de salvação, já era uma nação escolhida, uma nação eleita, e não precisava de um salvador. Mas nós encontramos na Bíblia, no livro de Romanos, a epístola de Paulo à igreja de Roma, vai dizer que todos nós éramos destituídos da glória de Deus. Nós vemos que quando Moisés ele recebe as leis de Deus no deserto, Moisés ele traz sobre
aquela nação, uma mensagem muito poderosa e também um tempo profético que futuramente, como diz na carta a Hebreus, vai dizer que tudo isso era sombra daquilo que iria ser revelado. Nós vemos que Moisés recebe a revelação do tabernáculo, nós vemos que mais à frente, nas histórias dos reis, Salomão agora inaugura o templo, a casa do Senhor, e ali era ofertado anualmente uma oferta de expiação pelos pecados. A oferta que para eles era suficiente para salvá-lo. Porém, essa oferta que eles faziam anual era simplesmente o espelho do que iria ser revelado. Eles cuidavam de um cordeiro de um ano, conhecido naqueles dias como uma oferta de Yom Kippur, que era para toda a nação de Israel. Sabemos que o sumo sacerdote entrava uma vez no santuário para fazer ali o sacrifício, levando o sangue do cordeiro morto, levando ao santo do santo, e ali no meio dos dois querubins, na tampa do propiciatório, ele aspergia o sangue do cordeiro, e assim a glória de Deus se manifestava, e Israel era perdoado de seus pecados. Sabemos que eles estavam debaixo de sangue de cordeiros, animais, que profeticamente um dia prefigura a imagem de Cristo. João Batista está pregando no Rio Jordão, e João Batista vê que o Cordeiro de Deus agora se aproxima, Jesus Cristo de Nazaré se aproxima, e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos que pelo tabernáculo, sabemos que pelo santuário, pela casa a qual Salomão fez, todas as vezes que o sumo sacerdote entrava, aquele sangue era válido apenas por um momento. E óbvio que ano após ano, o sumo sacerdote tinha que fazer o mesmo ritual para que o povo pudesse ser perdoado. Só que quando Jesus vem assim, entra o texto ao qual nós acabamos de ler, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. Ele entra uma vez e se entrega naquele santuário, e todo aquele agora que crê na mensagem de Jesus, todo aquele agora que crê na mensagem cristocêntrica, é salvo pelo sangue do Cordeiro. Nós olhamos e vemos que Jesus é o nosso Salvador. A mensagem de Moisés, trazendo ali o Velho Testamento, o Velho Testamento traz o apontamento, não o julgamento, mas aponta a Cristo. Nós vemos que o Novo Testamento revela Jesus, e o Velho Testamento aponta um Salvador. O Salvador a qual nós estamos sobre ele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria trazer um tópico aqui importante para você. Jesus morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz na epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2, vai dizer assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Nós vemos que através do sangue de Jesus, todos nós agora temos salvação. Também cremos na mensagem profética do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, no segundo tópico, vai dizer que Deus deu o seu Filho unigênito. Sim, o texto vai descrever na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 9, vai dizer assim: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar o mundo, para que todo por ele vivamos. Jesus é o caminho da nossa libertação, Jesus é o caminho do perdão dos nossos pecados, Jesus é o caminho da nossa salvação. Encontramos aqui também o terceiro tópico, que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No livro de João, capítulo 11, do seu verso 24, vai dizer assim, do seu verso 25 vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje estamos vivendo dias onde a medialização está maquiando essa mensagem de Cristo, trazendo outros caminhos, mas nós sabemos que o verdadeiro evangelho, sabemos que esta ferramenta tão importante das redes sociais só nos ajuda na propagação do evangelho genuíno de Jesus. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem no seu coração de consolo,
uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação, que Jesus é o caminho da sua vida. Em meio ao que você está vivendo, talvez você seja o mais vil pecador. Eu quero profetizar na sua vida que Jesus irá se revelar a você e você conhecerá este amor tão glorioso a qual Jesus trouxe sobre as nossas vidas. Que toda acusação que te ronda, toda culpa que te cerca, nessa noite você sinta a paz, que João capítulo 3,16 se manifeste gloriosamente na sua vida. Talvez você está passando por esse momento e acha que não tem uma porta de escape para tudo aquilo que você cometeu ou errou na sua vida. Eu vim dizer que essa porta abriu. Jesus disse: eu sou a porta. Então, Jesus está abrindo para nós o caminho da salvação, está libertando os cativos, está tirando pessoas das drogas, dos vícios, sarando doenças e enfermidades através do seu nome. Que nessa noite você possa guardar essa mensagem no seu coração, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que haja sobre a sua vida a paz que excede a paz que veio do Senhor Jesus, assim como ele diz: eu vos dou a minha paz, para que a vossa paz seja completa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você tenha um dia, uma noite, uma madrugada abençoada. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração. Um abraço.